É, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. O palestrante de hoje é o nosso colega Túlio Santos. Ele vai falar sobre Self-Similar Abelian Groups. Obrigado. Obrigado, professor Martino. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Martino pela oportunidade de falar um pouco no seminário de álgebra. E esse trabalho é um trabalho em conjunto com os professores Said e Alex. Eu vou começar estabelecendo algumas notações. Vamos considerar M um inteiro maior ou igual a 2 e considerar o alfabeto Y consistindo das letras de 1 até M. E definir M como o conjunto de todas as palavras de comprimento finito em Y. M vai ser um monoide livremente gerado por Y, onde a operação é a concatenação ou justaposição de palavras, e a palavra vazia representa o elemento identidade desse monoide. A árvore uniraiz regular de aridade M, a árvore TM, é o grafo onde o conjunto de vértices consiste desse monoide livre M, e um par UV é uma aresta desse grafo se somente se V é U concatenado com alguma letra Y do alfabeto. E nessa árvore TM nós podemos colocar uma relação de ordem. Nós vamos dizer que um vértice V é menor ou igual a um vértice U se somente se U é um prefixo de V. Então, por exemplo, aqui, a gente tem que V é menor ou igual a U, porque U é um prefixo do vértice V. Aqui a gente tem a representação gráfica da árvore T2, onde o nosso alfabeto Y consiste das letras 1 e 2. No nível 0, a gente tem a palavra vazia. No nível 1, temos o nosso alfabeto e assim por diante. Essa árvore T2 é também chamada de árvore binária. Um automorfismo da árvore TM é um morfismo de grafos que é bijetor e preserva a adjacência de vértices. Se nós considerarmos alfa um elemento nesse grupo alt de TM, no grupo de automorfismos de TM, que será denotado por AM, nós temos que alfa vai induzir uma permutação sigma de alfa no primeiro nível da árvore, ou seja, no alfabeto Y, e assim ela pode ser vista como um elemento do grupo simétrico Y ou do grupo simétrico M, já que Y tem M elementos. E nós podemos ver o alfa como esse produto alfa' sigma de alfa, onde alfa' é um automorfismo que fixa esses vértices do alfabeto, já que a permutação de alfa no primeiro nível é dado pela permutação sigma de alfa. E para cada letra Y no alfabeto, esse automorfismo alfa' vai induzir um automorfismo alfa, índice Y, nessa subárvore YTM, e usando esse isomorfismo canônico das árvores YTM e TM, nós podemos olhar para esse automorfismo alfa-Y como um elemento do grupo de automorfismo de toda a árvore TM. E com isso nós podemos representar o automorfismo alfa dessa forma aqui, admitindo essa decomposição, onde esses alfa1, alfa2, alfa-m que aparecem na decomposição são de novo automorfismos da árvore TM, e sigma de alfa é a ação no primeiro nível da árvore. E com isso nós podemos identificar o grupo de automorfismo AM como produto semidireto entre M cópias de AM com o grupo simétrico Y. Se nós tivermos, por exemplo, na árvore binária A2, um automorfismo alfa da árvore binária admite essa escrita aqui, onde sigma, que é a transposição 1, 2, e I é 0 ou 1. Ou seja, a permutação do primeiro nível é trivial ou a transposição 1, 2. E esses alfa1, alfa2 são, de novo, automorfismo da árvore, e, portanto,
admite escrita similar a essa escrita de alfa aqui. E para o conjunto de estados do automorfismo alfa é definido recursivamente, onde o próprio alfa é um estado de alfa, e nós olhamos para a decomposição de alfa dessa forma aqui e colecionamos o conjunto de estados que aparece dos automorfismos que aparecem na decomposição. Então, fazemos a união com Q de alfa 1 até Q de alfa n. E quando esse conjunto é finito, nós dizemos que o automorfismo alfa é finito por estado. Vamos considerar G um subgrupo do grupo de automorfismos, e nós vamos dizer que ele é finito por estado se cada automorfismo de G tem a propriedade de ser finito por estado. Nós dizemos que ele é transitivo se ele tem ação transitiva no primeiro nível da árvore como subgrupo do grupo simétrico. E para cada inteiro I não negativo, nós definimos o estabilizador do nível I em G como sendo o conjunto dos automorfismos de G que fixa todo o vértice de comprimento I. E para um vértice da árvore, ou um elemento de M, do monoide M, o fixador de U em G consiste dos automorfismos de G que fixam esse vértice U. E o feixe topológico de G, desse grupo G, denotado por G barra, é formado por todos os elementos, por todos os produtos infinitos dessa forma, onde cada automorfismo alfa I aqui está no estabilizador do nível I em G. E para cada automorfismo alfa, a gente pode ver ele como um autômata. E para fazer essa interpretação de um autômata, a gente vai considerar o conjunto de estados do autômata como um conjunto de estados do automorfismo, que é de alfa, o alfabeto do autômata como o alfabeto original que a gente tinha, y, consistindo das letras de 1 até m, a função mudança de estados, essa função f aqui é definida da seguinte forma: para cada estado beta e cada letra y, nós associamos esse novo estado beta y, que é o automorfismo que aparece na posição y na decomposição de beta, e também essa função saída aqui, que para cada estado de alfa e cada letra y do alfabeto associa uma nova letra, que é beta aplicado em y. E esse autômata pode também ser visto através de um diagrama. Para cada estado beta e cada letra y, nós associamos a esse novo estado beta y através da função mudança de estados f, e também essa nova letra aqui, beta aplicado em y, através da função saída. Vou dar agora a noção de grupos autossimilares. Nós vamos considerar G um subgrupo do grupo de automorfismo da árvore, e nós vamos dizer que ele é autossimilar, ou também fechado por estado, se para todo automorfismo alfa de G, a gente tem que cada estado dele é de novo um automorfismo de G. Ou seja, o conjunto de estado de alfa está contido em G para qualquer automorfismo alfa em G. Exemplos famosos de grupos autossimilares são os grupos de Grigorchuk e os grupos de Gupta-Siddiq, que são exemplos também de grupos de Burnside, grupos de torção finitamente gerados que são infinitos. O primeiro deles aqui a gente tem o grupo de Grigorchuk, que é um 2-grupo infinito finitamente gerado, com esses geradores aqui. É um subgrupo fechado por estados da árvore de grau 2. E a gente tem essa representação aqui para o autômata desse grupo. Outro grupo a gente tem o grupo de Gupta-Siddiq, que é um P-grupo infinito finitamente gerado, com esses geradores aqui, que é um subgrupo fechado por estado na árvore de grau P, onde P é um primo ímpar. E aqui a gente tem o diagrama que representa o autômata desse grupo de Gupta-Siddiq. Outro exemplo que a gente tem também é a máquina de adição dupla. A máquina de adição binária, aliás. A máquina de adição binária é definida por esse automorfismo A aqui,
na árvore de grau 2. E se nós considerarmos o grupo cíclico gerado por A, ele vai ser um grupo cíclico infinito, fechado por estado e transitivo na árvore binária. E, por fim, temos a máquina de adição dupla, que é esse automorfismo A aqui, definido na árvore de grau 4. Aqui a gente vê que ele tem ação intransitiva no primeiro nível da árvore, temos duas órbitas aqui, a órbita 1, 2 e a órbita 3, 4. E se considerarmos o grupo gerado pela máquina de adição dupla, nós vamos ter que ele é um grupo cíclico infinito, fechado por estado e agora não transitivo na árvore de grau 4. E aqui está a representação do seu autômato. A primeira formulação de construção de grupos autossimilares, ela foi dada por Nekrachev e Sitkin em 2004, e para isso eles definiram o endomorfismo virtual do grupo. É um homomorfismo F de H em G, onde H é um subgrupo de índice finito. E essa construção de grupos autossimilares é feita através desse teorema. Um grupo G, um subgrupo G de AM, é fechado por estado transitivo se somente se existem subgrupo H de índice finito M em G e um endomorfismo virtual F de H em G, de modo que o maior subgrupo de H, que é normal em G e F invariante, é trivial. Esse subgrupo aqui, o maior subgrupo de H normal em G e F invariante, é chamado o F-core de H. E quando esse F-core é trivial, nós dizemos que o endomorfismo virtual F é simples. E nós podemos aplicar esse teorema para construir alguns exemplos de grupos autossimilares transitivos. E como primeiro exemplo, a gente tem esse grupo abeliano livre de rank finito, o ZM. A gente considerar Z como esse ZM aqui, com esses geradores, E1 até EM, e H, esse subgrupo aqui de índice 2 em ZM. Vamos considerar também F, esse endomorfismo virtual de H em G. Então, a gente nota que para qualquer elemento de H, quando a gente aplica F, ele pode ser levado para o elemento E1, que não está em G. Então, nós temos que o maior subgrupo de H, F invariante, tem que ser o subgrupo trivial. E assim, utilizando o teorema anterior, nós temos que esse subgrupo H e esse endomorfismo virtual F induzem uma representação autossimilar transitiva para o grupo abeliano livre de rank finito. E a gente pode calcular os geradores para essa representação de ZM. E a gente encontra esses geradores aqui. Alfa, alfa x, que consiste de colocar alfa em cada coordenada do automorfismo, alfa x quadrado, em que a gente coloca alfa x em cada coordenada do automorfismo e assim por diante. E esses grupos abelianos livres de rank finito, que têm ação autossimilar transitiva na árvore binária, eles foram classificados por Nekrachev e Sitkin. E para fazer essa caracterização, eles fizeram a seguinte construção. Vamos considerar G um grupo abeliano livre de torção de rank M e F um endomorfismo virtual simples de grau 2. FC de grau 2 significa que H é um subgrupo de índice 2 em G. Vamos identificar o grupo G com esse grupo ZM e fixar essa base canônica aqui de G. A gente pode olhar para esse Z1 até EM aqui como vetores canônicos. E identificar a base de H com esses geradores aqui, 2E1, E2 até EM. Nós vamos considerar V o espaço vetorial Q tensor G, que vai ser isomorfo a esse espaço racional aqui, QM, e vamos estender esse endomorfismo virtual F de H em G aqui a uma transformação linear de V, a uma transformação linear de QM. E vamos denotar essa transformação por A. E a matriz que representa essa transformação linear admite essa forma aqui, onde esses A e J que aparecem aqui nessa matriz são inteiros.
E vamos definir R como A aplicado nesse vetor E1, que é o vetor que está em G e não está em H. E a gente vai ter que H vai ser a imagem inversa de G através de A, interseção com G, e R é um elemento que está aqui em G mais A de G e não está em G. A gente, para entender melhor essa construção, vamos aplicar o exemplo anterior. Então, voltando a esse exemplo aqui, onde o endomorfismo virtual F é dado dessa forma, a transformação linear que estende esse endomorfismo virtual age da seguinte maneira. O A de E1 vai ser EM sobre 2. O 2 está multiplicando aqui. Então, A de E1 é EM sobre 2. Então, quando a gente representa esse vetor A de EM na matriz, nessa base canônica aqui, a gente tem coordenada 1 sobre 2 na última entrada e 0 nas outras. O A de E2 é 1, então tem 1 aqui na primeira coordenada e 0 nas outras entradas, e a gente faz para chegar no EM, A de EM, EM menos 1, então a gente tem 1 na posição M menos 1 e 0 nas outras entradas, em relação a essa base canônica aqui. E o R é A de E1, que é EM sobre 2. Então, é essa construção aqui que é feita. E eles, então, deram o resultado que caracteriza esses grupos abelianos livres de rank finito em ação na árvore binária. Seja A uma M por M matriz inversível com coeficientes racionais, de modo que W tenha índice 2 nesse grupo ZM, e a restrição de A a W define um endomorfismo simples. Vamos considerar também R um elemento que está aqui, nesse grupo, mas não está em ZM. Então, esse par dessa matriz e desse elemento R vai determinar unicamente a representação do grupo abeliano livre de rank finito, M, como um subgrupo fechado por estado de automorfismo da árvore binária. E isso é feito através dessas regras aqui. Quando nós consideramos o grupo cíclico infinito Z, ele tem uma representação autossimilar transitiva na árvore binária. E essa representação ela pode ser estendida ao grupo ZM, ao produto direto de uma quantidade finita de cópias de Z. E, na verdade, essa extensão ela pode ser feita para qualquer grupo autossimilar G. E é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos estender um endomorfismo virtual de G para um endomorfismo virtual de uma quantidade finita de cópias de G, né? Para o GK. Então, vamos considerar G um grupo e H um subgrupo de índice finito, e vamos supor que F é um endomorfismo virtual simples. Nós primeiro vamos fazer essa construção para o caso produto de G com G, duas cópias de G. Vamos definir, denotar por G til o produto de G com G, produto direto de G com G, e H til o produto de H com G, e F til esse endomorfismo virtual de H til em G til, dado por essa regra aqui. Pega um par HX e leva para o X F aplicado em H. Nós vamos mostrar que esse endomorfismo virtual F til aqui, ele é simples. Para isso, nós vamos considerar K til um subgrupo de H til, que é normal em G til e F til invariante. E vamos mostrar que ele é trivial. Então, nós vamos considerar K como sendo a projeção desse subgrupo K til na primeira coordenada, ou seja, consiste dos elementos em H, de modo que existe um par HX em K til para algum X em G. E claramente, pela definição, ele é um subgrupo de H, e como K til é normal em G til, esse subgrupo K vai ser normal em G. Vamos pegar Y, um elemento dessa forma aqui em K til, e claro, ele vai estar em K pela própria definição de K, e aplicando F til a esse elemento Y, pela definição da F til, nós obtemos esse elemento aqui, que está em K til
porque K-til é F-til invariante, e como K-til é um subgrupo de H-til, que é dessa forma, a gente tira que X é um elemento de H. E aplicando novamente F-til a esse elemento aqui, nós obtemos que HF-XF está em K-til, por ele ser F-til invariante, e logo esse elemento aqui, HF, está em K. E a gente conclui então que esse elemento que está em K, ele permanece em K através da F, ou seja, o K é um subgrupo F invariante, é um subgrupo de H normal em G e F invariante. E como a F é um endomorfismo virtual simples, o K tem que ser necessariamente trivial. E esse elemento H aqui é então trivial, e o elemento Y se reduz a EX. Então a gente tem que o elemento Y tem essa escrita EX, e aplicando o F-til novamente ao Y, a gente conclui que o X também tem que ser trivial, ou seja, o Y é trivial e, portanto, o F-til é um endomorfismo virtual simples. E essa construção feita para produto de duas cópias de G pode ser estendida para um produto de uma quantidade finita de cópias de G. Isso é feito da seguinte forma: nós consideramos F um endomorfismo virtual simples de G e K um inteiro positivo. Então, esse endomorfismo virtual F-til de GK, ele é um endomorfismo virtual simples. E como consequência, nós temos que se G é um grupo autossimilar transitivo de grau M e K é um inteiro positivo, então o produto direto de uma quantidade finita de cópias de G é também autossimilar com o mesmo grau de autossimilaridade de G, o mesmo grau M. Bartholdi e Sidke, eles estudaram essa questão trocando esse K aqui finito por uma quantidade infinita enumerável de cópias de G. E eles tiveram sucesso para o estudo quando o grupo G é o cíclico infinito Z. E eles fizeram isso nesse teorema. Eles mostraram que se θ é uma unidade transcendental no anel dos inteiros dois ádicos, e considerando esse anel R aqui, e G, o grupo aditivo da interseção de R com Z2 e H, esse subgrupo aqui de G de índice 2, definindo essa aplicação F barra de 2Z2 para Z2, que pega um elemento A e leva nesse shift A dividido por 2θ, e considerando F a restrição dessa F barra ao subgrupo H, nós vamos ter que G vai ser isomorfo ao abeliano livre de rank infinito numerável, esse Z ômega aqui, e esse endomorfismo virtual F vai induzir uma representação autossimilar transitiva para o grupo G. No entanto, nenhuma representação dessas autossimilar transitiva pode também ser finita por estado, qualquer que seja o grau da árvore. E essa aqui foi a primeira construção que dá uma representação autossimilar transitivo para esse grupo abeliano livre de rank infinita numerável Z ômega. E eles deixaram a seguinte questão nesse mesmo paper. Se a gente denotar G ômega como sendo o produto direto de uma quantidade infinita numerável de cópias de G, e supor que G é um grupo autossimilar, será que isso é verdade para G ômega? Será que o G ômega preserva essa propriedade de ser autossimilar? E a gente conseguiu demonstrar isso colocando esse G ômega autossimilar intransitivo. Então, e para essa construção, a gente primeiro precisa fazer algumas definições. Então, o método de construção geral de grupos autossimilares, sem supor a transitividade, é feito através de um conjunto de endomorfismos virtuais. E para isso a gente considera H negrito uma sequência de subgrupos HI de índice finito MI em G. Colecionamos esses índices MIs em uma S upla, que a gente vai denotar por M negrito, e vamos chamar o tipo orbital do grupo G, e vamos denotar por M a soma de todos esses índices MIs aqui.
E vamos considerar também um conjunto F negrito de endomorfismos virtuais de G, Fi de HI em G. E a essa tripla MHF, nós vamos chamar de G-dados para o grupo G. E com essa noção de G-dados, a gente construiu uma representação autossimilar não transitiva para o grupo G. Então, vamos considerar G um grupo e MHF G-dados para G. E para cada subgrupo HI em H, nós vamos escolher um transversal TI de HI em G e definir θi como essa função de Shirai. Para cada elemento G em G e cada elemento T do transversal, nós associamos a esse elemento de HI, onde esse T' aqui é o representante dessa classe lateral HTIG de G. E definimos essa função F, essa função φ de G em H, dessa forma aqui, onde essa sigma aqui representa o produto de permutações induzida nas classes laterais HI de G. E essa função aqui, na verdade, ela vai ser um homomorfismo e é uma representação fechada por estado de G na árvore de grau M. E o núcleo desse homomorfismo é o maior subgrupo da interseção de todos esses HIs, que é normal em G e FI invariante para cada I. E esse núcleo é chamado o F-core de H. E com isso, nós conseguimos estabelecer esse resultado, essa proposição. Um subgrupo G de AN é fechado por estado se somente se existem G-dados MHF para G, de modo que o F-core de H é trivial. E com essa proposição, nós conseguimos dar alguns exemplos de grupos autossimilares intransitivos. E vamos usá-la para mostrar esse teorema. Se nós considerarmos G um grupo autossimilar de grau M, com esse tipo orbital aqui, M1 até MS, então esse G ômega, ele tem uma representação autossimilar de grau M mais 1, com esse novo tipo orbital aqui. E, em particular, esse teorema ele dá uma resposta positiva para a pergunta de Bartholdi e Sidke para o caso intransitivo. Nós conseguimos apresentar G ômega de forma intransitiva, mesmo G sendo transitivo, autossimilar transitivo. Vamos dar uma ideia da demonstração desse teorema. Como o grupo G ele é autossimilar, nós temos que existem dados MHF para G, de modo que H é F livre de core. Ou seja, o F-core de H é trivial. Nós vamos definir esses subgrupos LIs aqui, para cada I variando de 1 até S, nós definimos esses subgrupos LIs dessa forma, subgrupo de G ômega, onde na primeira coordenada temos H, pertencente a HI, e as outras entradas são elementos arbitrários de G. E como HI tem índice finito M, índice finito MI em G, nós temos que esse subgrupo aqui, LI, também vai ter índice finito MI em G ômega. E definimos, para cada I variando de 1 até S, esses endomorfismos virtuais Fi barra de LI em G ômega, onde ele pega a primeira entrada do elemento de LI e aplica o endomorfismo virtual Fi. E definimos também o endomorfismo virtual F mais 1 barra de G ômega em G ômega, dessa forma aqui, é um shift. Ele pega um elemento dessa forma e joga para frente. E com isso a gente tem que o maior subgrupo da interseção desses LIs, que é normal em G, e Fi barra invariante, é trivial. E, portanto, esses dados M barra, H barra e F barra induzem uma representação autossimilar, agora não transitiva, para o grupo G ômega. E a gente pode aplicar essa construção feita aqui, desses subgrupos e desses endomorfismos virtuais, para o grupo G sendo o cíclico infinito Z. E a gente vai ter que o grupo abeliano livre de rank infinito numerável Z ômega, dado por essa
por esses geradores aqui, vai ter representação autossimilar não transitiva na árvore de grau 3. Basta a gente considerar esses subgrupos, H1 tendo índice 2, H2 o próprio G de índice 1, e esses endomorfismos virtuais F1 e F2 aqui. Então, esses dados vai induzir uma representação autossimilar não transitiva para esse grupo Z ômega. E aqui a gente tem uma representação bem mais simples, bem mais elementar do que a representação dada por Bartold e Sitek para o caso transitivo. A representação deles é bem mais rebuscada. E aqui a gente tem o diagrama que representa os geradores para essa representação desse grupo aqui, Z ômega. Como consequência, a gente tem que o Z ômega tem representação fechada por estado não transitiva na árvore de grau 3, com esse tipo orbital 2, 1. E mais que isso, essa representação é finita por estado, coisa que não pode acontecer no caso transitivo. No caso transitivo, autossimilar transitivo, a representação não pode ser finita por estado. E esse grau 3 é o menor para o qual Z ômega admite representação autossimilar e finita por estado. E para seguir com os resultados obtidos para grupos abelianos autossimilares, nós precisamos da noção de monoide gerado por um conjunto de operadores diagonais parciais. E para definir esses operadores diagonais parciais, nós primeiro precisamos definir o que é um conjunto conector da árvore. Então, um conjunto conector M da árvore TM é um subconjunto de vértices da árvore, de modo que todo elemento na árvore é comparável a algum elemento de M, e 2 a 2 elementos distintos em M são incomparáveis. Se nós considerarmos, por exemplo, esse subconjunto M aqui, subconjunto de vértices da árvore binária, nós podemos representá-los com esse círculo em azul nesse diagrama, e aqui a gente vê que eles são 2 a 2 incomparáveis, e qualquer elemento da árvore é comparável a algum desses elementos. E outra forma de ver que ele forma um conjunto conector é notando que a partir da palavra vazia, qualquer caminho de comprimento infinito contém um e apenas um elemento em M. Vamos considerar N um subconjunto de M um conjunto conector, e definir esse endomorfismo de AM aqui, ΔN, o endomorfismo de AM, da seguinte maneira. ΔN aplicado ao automorfismo A vai ser o automorfismo B, de modo que o estado de B no vértice U é A para qualquer vértice U em N, e para vértices U fora de N, esse estado é o automorfismo trivial. Vamos considerar π uma partição do nosso alfabeto Y em S subconjuntos, O1 até o S, e definir x e i como sendo os operadores delta índice OI, esses endomorfismos delta OI. Esses x e i são chamados operadores diagonais parciais. E vamos denotar por delta π o monoide gerado por esses operadores diagonais parciais x. Na verdade, ΔΠ vai ser um monoide livremente gerado por esses x. E denotar por ΔP de A o grupo gerado por aplicações de operadores de ΔP ao grupo A. Quando essa partição π estiver clara no contexto, a gente vai suprimir o índice π da notação e vamos denotar ΔP apenas por delta, ΔP de A por delta de A. Cada automorfismo alfa de G, ele pode ser escrito dessa forma aqui, onde esse alfa índice 1 aqui é um primeiro bloco consistindo dos primeiros M1 elementos da decomposição de alfa, até esse alfa índice S, esse bloco consistindo dos últimos MS estados da decomposição de alfa. E com isso nós podemos escrever fatoral alfa como um produto de S automorfismos da árvore, onde esse primeiro automorfismo comporta como uma projeção nesse primeiro bloco, e esse último automorfismo aqui comporta também como uma projeção no último bloco.
E com isso, nós definimos esses grupos GIs, onde o G1 consiste de elementos desse primeiro tipo aqui, com alfa percorrendo o grupo G, até GS, formado por elementos dessa forma, onde o alfa varre todo o grupo G. E nós denotamos por B de G o produto direto de todos esses GIs aqui. Aqui a gente nota que G é um subgrupo desse produto direto. Na verdade, ele é um produto subdireto desses GIs aqui. E quando a gente considera G um grupo abeliano, esse B de G preserva essa propriedade de ser abeliano. O mesmo vale para quando o grupo G é autossimilar. Quando ele é autossimilar, ele preserva a propriedade de ser autossimilar. E com essas notações, a gente consegue resultados para centralizadores de grupos abelianos. Quando nós consideramos A um grupo autossimilar abeliano, seu centralizador ele pode não preservar essas propriedades, ele pode falhar em ser abeliano ou autossimilar. Mas, dado um grupo autossimilar, nós conseguimos construir outro grupo que preserva essas propriedades, em que o centralizador permanece sendo autossimilar e abeliano. Eu vou apresentar alguns resultados que estão em andamento, alguns resultados em progresso, que são generalizações de resultados dados por Brani e Siddick em 2010 para o caso transitivo. Vamos considerar A um subgrupo de AM, abeliano autossimilar, e definir a estrela como sendo o centralizador de delta de A. Então, nós temos que a estrela é o único subgrupo abeliano maximal de AM que contém A, e ele tem essa cara aqui. Ele é o fecho topológico de delta de B de A. Lembrando que aqui essa barra, esse fecho topológico aqui, consiste de elementos, produtos infinitos, onde o primeiro elemento está no estabilizador do nível 1, segundo o primeiro elemento no estabilizador do nível 0, segundo no estabilizador do nível 1 e assim por diante. E outro resultado que a gente obteve também para grupos abelianos é a respeito do seu subgrupo de torção. Se nós considerarmos um grupo abeliano autossimilar, então sua representação autossimilar vai induzir uma representação autossimilar do seu subgrupo de torção, que tem expoente finito e divide o expoente do grupo de permutação induzido por A. E como consequência, nós temos que um grupo abeliano de torção de expoente infinito não pode ter representação autossimilar. Embora existam exemplos de grupos abelianos de torção de expoente finito que tem representação na árvore, essa representação não pode ser autossimilar. Com esse resultado, eu encerro a apresentação. Aqui estão as principais referências. Nosso artigo sobre grupos autossimilares intransitivos. Aqui está o artigo de Brani e Siddick, onde a gente procura estender alguns resultados para grupos de transitivos para intransitivos. Esse paper do Berlato e Siddick, ele traz várias questões interessantes sobre centralizadores. Esse paper do Bartholdi e Siddick é onde eles dão a primeira construção autossimilar transitiva para o abeliano livre de ranking infinito numerável. E aqui, esse último artigo, né, Kratievski e Siddick, eles falam sobre a classificação dos abelianos livres de torção na árvore binária. Obrigado. Muito obrigado, Túlio. Eu queria agradecer ao palestrante. Obrigado. Tem algum comentário, alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu tenho, Martino. Sim. Ô Túlio, vocês estão com esse trabalho em andamento agora, e vocês fizeram para os intransitivos, né, essas representações intransitivas, para o produto restrito, né?
Isso, para o produto restrito. Restrito. Tem alguma esperança desses métodos servirem para o irrestrito, para o Z ômega, produto irrestrito, ou não tem jeito mesmo? Já... Então, eu nunca pensei no caso do produto irrestrito, mas Pois é uma é. ferramenta nova que pode dar certo, né? Porque ela abre vários caminhos assim, para a representação de grupos e as coisas ficam mais fáceis, né? Por exemplo, o Z ômega, que a representação é bem difícil, né? No caso transitivo, ela fica bem mais simples para o restrito, né? No caso não transitivo. Mas eu não sei se dá para fazer para o caso irrestrito. Sim. Obrigado, Bruno. Bom, o importante é o grupo seja relativamente finito, Uhum. tá? Quer dizer, é essencial isso, né? Entendeu? Então, O importante é que seja residualmente finito. isso. O produto não escrito seja residualmente finito. Uhum. Obrigado. Tem mais perguntas? Fazer mais um comentário. Uhum. Essa generalização para o caso não necessariamente transitivo, intransitivo, abriu realmente uma porta para construções bastante amplas. É exemplo da construção de grupo abeliano livre de posto ômega. No caso transitivo, foi uma coisa mais profunda, eu diria. No caso intransitivo, ficou uma construção combinatória bem simples. Então, eu acho que esse é um avanço e vai ter muita consequência para a teoria. A gente já sabe que o conjunto, as famílias de grupos que admitem representação autossimilar é bastante grande. Não é universal, já que tem esse último teorema para grupos de expansão de expoente ilimitada, que não pode ter representação fiel, mas a teoria agora ficou bastante rica. Uhum. Obrigado. Obrigado, Said. Tem mais perguntas? Na verdade, eu tenho uma curiosidade só. A definição de transitivo é só no primeiro nível, né? Exatamente. O grupo não pode agir de forma transitiva sobre todos os vértices, porque ele mantém os níveis. Ele permuta
os vértices de carne livre, apenas. Mas, por exemplo, faz sentido considerar ação de outro tipo, por exemplo, primitiva, uma coisa assim, alguma outra propriedade? Sim, pode. Uhum. Você pode carregar as noções de grupos de permutações para grupos de árvore. Interessante. Quer dizer, inclusive, muita da teoria do grupo simétrico pode ser transferida para o grupo da árvore. Por exemplo, a frase centralizador do grupo abeliano no grupo simétrico faz parte de definir a estrutura do centralizador do grupo abeliano do grupo da árvore. Então, você carrega toda essa teoria do grupo simétrico para o grupo da árvore. Muito interessante. Tem mais comentários? Então, se não tem mais comentários, então eu queria agradecer de novo ao palestrante. Muito obrigado, Túlio. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Túlio, você pode... Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu preciso só fazer a visualização aqui, galeria. Podem ligar a câmera rapidinho. Obrigado por tirar uma foto. Ótimo. Obrigado. Estamos aqui. Obrigado. Aí vou para a próxima página. Aí, ó. Ok, tá ótimo. Muito obrigado ao palestrante, obrigado para todo mundo. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado, Martino. Obrigado, Túlio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.